Que bom ter você com a gente. Então, toda situação atípica, seja ela uma enfermidade, um problema financeiro, duradouro, que gere miséria, ou um comportamento estranho, demonstra uma ação do maligno, direta ou não. Isso nos faz refletir que por trás de toda anormalidade há uma ação do mal, a qual precisa ser combatida e expulsa em nome de quem? Em nome de Jesus. Vamos entender uma coisa importante. Então, estamos vendo que existem situações que a gente enfrenta na vida e que são problemas espirituais. Só que muitas vezes se mostra de uma forma que a gente enxerga como se fosse algo natural. A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não entende, ele diz, a doença, é uma coisa física. Ele não entende como algo espiritual. O comportamento dessa pessoa é porque ele não presta, é porque ele não vale nada, é porque essa pessoa é de uma má índole. Ele não entende que por trás daquele comportamento há uma ação do espírito maligno na vida dessa pessoa. Ah, mas a vida está assim, é porque realmente não tem jeito, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é de ser mais de quem. E aí a pessoa não entende que por trás dessa amarração na vida dela há uma ação espiritual atuando também. E assim por diante. Mas quando nós olhamos para as Escrituras e as examinamos com atenção, a gente começa a perceber que por trás de qualquer anormalidade há uma ação do diabo por trás desse negócio. E que nós precisamos combater. Na lição, a gente já diz de forma direta ou indireta. Existem casos que são possessões de espíritos maus, e aí é mais fácil de resolver. Porque quando a gente expulsa o demônio na hora, o doente é curado, o oprimido é liberto, a pessoa deixa a vida do crime, larga as drogas, enfim, é uma mudança tão linda que acontece na hora, que a gente olha e vê radicalmente a coisa acontecendo. Quando ela é uma ação maligna direta do demônio. Quando não é uma ação direta do espírito mal, é indireta, essa é que é mais trabalhosa. Porque o demônio percorreu um caminho, criou situações que geraram aquele sofrimento. Esse dá mais trabalho do que aquele que é uma ação direta. A ação direta é simples de resolver. Amarrou o demônio, expulsou o demônio, acabou. E a pessoa é liberta. Vamos continuar na nossa lição. O Senhor Jesus expulsou o demônio que impedia um homem de falar. Está lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 14 ao 26. Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho, por favor? Lucas 11. Como temos muitos textos bíblicos para ver, não vamos conseguir ver todos, né? Mas vamos ver alguns deles. Lucas 11 descreve assim: e estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. Então havia um demônio que fazia essa pessoa ser muda tanto quanto ele, né? Ele não falava, estava lá na vida da pessoa e impedia essa pessoa de falar. E aconteceu o quê? Saindo quem? O demônio. O mudo falou. É assim. O demônio sai da miséria, a pessoa começa a prosperar. O espírito sai do vício e a pessoa perde o desejo do vício. O espírito da prostituição sai, a pessoa larga a vida promíscua. O demônio saiu da miséria, o espírito da miséria saiu, a pessoa começa a prosperar em qualquer área da vida. Então diz, e o espírito mudo saiu, e o que aconteceu? O demônio saiu e o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Sempre tem aquela pessoa, aqueles que o demônio levanta para querer falar o que não deve, né? Mas aí o que aconteceu? E outros tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas
conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Quer dizer, não tem como demônio expulsar demônio. Só se expulsa demônio em nome de Jesus. Enquanto o demônio está na vida de uma pessoa lá, alguém diz assim: não, mas aí eu vou pedir uma outra pessoa com espírito mau para tirar aquele espírito mau. Não vai tirar. Ele vai só enganar. Tirar não vai mesmo. Versículo de número 19. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Em outras palavras, estão dizendo: os filhos de vocês vão ter a experiência de expulsar demônios. E aí vocês vão falar o que depois? Quer dizer, os descendentes de vocês. Porque o que Jesus pregava entrava no coração de pessoas e as pessoas iam se convertendo, conhecendo a verdade e passavam a fazer o que Jesus fazia. Porque essa é a missão, fazer o mesmo que ele. Jesus assim ensinou: quem crê em mim farão as mesmas obras que eu faço ou ainda farão maiores. Versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. E chegou. Quando o valente guarda armado a sua casa, o valente aqui, Jesus está se referindo ao demônio, enquanto ele guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Quer dizer, então, que o demônio, ele usa uma arma. Há algo que o diabo está usando para manipular alguém, para prender alguém. Alguma arma que o diabo está usando para aprisionar aquela pessoa a tal prática. Quando você descobre qual é aquela arma e você tira a arma dele, fica fácil de resolver o problema. É como uma pessoa que sequestrou um bandido, que sequestrou alguém, e ele está armado. Se tirarmos a arma dele, pronto, você pega o sequestrador, prende ele, joga ele no xilindró e acabou. Mas enquanto ele está armado, não se pode fazer muita coisa, porque ele está com a arma na cabeça da pessoa que ele está aprisionando. Então nós temos que tirar essa arma. Essa arma tem que ser tirada. Às vezes a arma que o demônio está usando alguém para ser aprisionado, está usando uma arma para dominar uma pessoa, pode ser diversas armas. Pode ser uma mágoa que ela guarda no coração, pode ser um pecado oculto que ela tem dentro de si, pode ser que essa pessoa ainda não seja de Jesus, então ela está vivendo ainda aprisionada pelo mal. Quando você leva a pessoa a Cristo, o demônio perde a força toda que ele tinha. Às vezes ele está confiando numa aliança que aquela pessoa fez com aquele espírito mau um dia. Já vivi esse tipo de situação. Aí a pessoa fez um pacto com o demônio, fez uma aliança com o diabo um dia na vida, e o demônio ali se acha no direito de estar naquela vida, porque essa pessoa um dia ela fez um pacto com ele. E aí o demônio está aprisionando aquela pessoa. Mas quando ela recebe Jesus, ela entrega a vida dela a Jesus, ela renuncia àquele pacto, acabou. Aí você expulsa o demônio fácil, e liberta a pessoa e acaba com o sofrimento. Então Jesus está explicando isso. Verso 22. Sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então, quer dizer, o mais valente aqui é Jesus. Quando Jesus entra na vida da pessoa, liberta a pessoa, acaba a prisão que dominava essa vida. Voltando para a nossa lição. Então, o mudo era mudo porque havia um espírito maligno que o fazia ser mudo. Jesus expeliu o espírito mudo e o homem falou. Voltando à nossa lição, então, no livro de Lucas, capítulo 4, do verso 33 ao 36, lemos o relato da libertação de um endemoniado em Cafarnaum. E em Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao 20, do endemoniado gadareno. Esses textos nos ensinam que existe um inimigo contra nós, que quer nos matar, roubar e destruir. Ele nos odeia pelo simples fato de Deus nos amar. Jesus o identificou como o ladrão. João 10:10, Jesus disse: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir.
mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele age com muita astúcia e engano. Por isso, alguns estão sendo oprimidos por ele, mesmo sem perceber. Seu nome é Satanás, adversário. Vejamos como ele surgiu, a origem de Satanás. A palavra Satanás significa adversário, inimigo. Ele é um anjo que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, tornando-se um anjo caído. O profeta Ezequiel traz detalhes sobre Lúcifer, nome que o descrevia antes da queda. Leia Ezequiel 28, versículo 13 ao 18. Vamos lá para o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28, começando no versículo 13. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, topázio, diamante, a turquesa, o ônix, jaspe, safira, carbúnculo, a esmeralda, o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Então você está vendo aí instrumentos musicais, né? Não é por um acaso que o diabo usa muito a música para aprisionar pessoas. Não é por acaso. Os ritmos musicais, instrumentos musicais. Pastor, mas então a música é do diabo? Não. Todos os ritmos musicais são de Deus, foi Deus que criou. Mas o diabo se utiliza sabendo do quanto esses ritmos musicais podem, de alguma forma, influenciar nas pessoas. E ele, então, se utiliza disso, aprisionando pessoas com letras, algumas letras pesadíssimas, né? Outras letras, aí vem de alguma forma, mascarada lá com a mensagem que tem como propósito contaminar a pessoa. E às vezes você vê que tem ritmos que você ouve que fica na cabeça ainda que você não queira. Já aconteceu com você? Você não quer aquela coisa na tua cabeça, mas aquilo fica, parece que tocando dentro de você. E aquilo vai ficando, se a pessoa não tomar uma posição, aquilo parece que fica, né? Dizem, no mundo musical, eles chamam de chiclete, né? Parece que gruda na pessoa. Então, aquele refrão que não sai da cabeça, aquele som musical que não sai da cabeça, não é por acaso essas coisas. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Isso aqui é um alerta para nós quando ele fala aqui do teu comércio. Do teu comércio. Lá em Apocalipse a Bíblia vai falar para a gente sobre mercadores de almas. O diabo, ele faz de tudo para fazer da gente como se fosse um comércio, dos seres humanos como se fosse mercadorias. Onde o diabo está tentando, de alguma forma, nos usar como mercadoria. Você sabe que a Bíblia diz para nós que uma das coisas que devemos estar alerta é com o Deus Mamom. Porque ele sempre quer tomar o lugar do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Hoje no mundo, as pessoas estão adorando esse tal desse Deus Mamom, esse falso Deus.
o dinheiro, a riqueza. Tem feito com que pessoas vendam as almas das pessoas. Faz com que, por causa do dinheiro, as pessoas usem as pessoas como mercadorias. Elas não enxergam os seres humanos como seres humanos. Infelizmente, o mundo que vivemos é um mundo mau. Um mundo corrompido pelo pecado. Onde nós não valemos muito mais do que alguns centavos, algum dinheiro, algum recurso. Se não for isso, o homem não está nem aí para a gente. Vigie quanto a isso. É esse demônio que está aqui descrito aqui. O que mais ele diz para a gente aqui? Versículo de número 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Outra coisa que nós precisamos tomar cuidado. O orgulho. Lembre-se que Lúcifer era perfeito e se perdeu. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura. Outra coisa que a gente tem que estar atento. É com orgulho. As pessoas, às vezes, elas se perdem e se perdem como Satanás se perdeu. Do mesmo caminho. Se enche de orgulho. Isso é uma coisa que o demônio quer plantar dentro do coração das pessoas. Por que está tão em moda essa coisa da beleza? A indústria da beleza no mundo arrecada milhões. Ou será se eu estou falando certo? Às vezes não é nem milhões, é trilhões, quadrilhões, sei lá quantos aí. É muito dinheiro. A indústria da beleza. As pessoas querem cada vez se achar mais bonitas, não é? E o padrão de beleza é muito questionável isso. E o mundo se envolve com isso de uma forma, quando não é a beleza, é essa coisa da pessoa querer se mostrar melhor, saber mais. Sempre o conhecimento tenta fazer com que a pessoa se torne mais cheia de si, do orgulho humano. Então as pessoas cada vez mais, você pode ver que nos dias de hoje, eu me lembro quando criança, eu ouvi a minha mãe me dizendo, meu filho, você tem que estudar, você tem que pelo menos fazer, na época, o 2º grau, porque sem 2º grau, você não consegue, em São Paulo fala lixeiro, né? Que trabalha nos caminhões de lixo, os garis daqui do Rio de Janeiro. Se lá em São Paulo, a história a gente ouvia isso. Eu lembro lá num barraco onde eu morava, e minha mãe dizia para mim, você tem que estudar, você tem que pelo menos fazer o 2º grau, porque se não fizer o 2º grau, você não consegue um emprego nem para ser um lixeiro, como chamam lá em São Paulo. Hoje em dia, se fala de doutorado, isso é pouca coisa. Você faz a faculdade, o doutorado, o mestrado já não é uma grande coisa mais. As coisas vão caminhando de uma forma que o conhecimento cada vez tem que ser maior e maior e maior e maior. E o grande problema não é o conhecimento em si, mas é o que o conhecimento às vezes faz com a pessoa. Às vezes é bom, claro que é importante você saber das coisas, porém, você tem que trabalhar o seu coração, porque senão você começa a achar que você é mais do que é de fato. Aí o orgulho toma conta. A pessoa consegue algo na vida e começa a achar que já é alguma coisa. Já ouviu alguém dizendo, fulano parece ter um rei na barriga. Não é? Parece que o fulano é mais do que realmente de fato é. Esse orgulho elevou-se o seu coração. A Escritura diz que antes da queda, eleva-se o coração do homem. Antes da pessoa cair, ela começa a se achar alguma coisa. Todo mundo que caiu em alguma prática pecaminosa, em algum erro na vida, o orgulho foi antes dessa queda. E ele diz, elevou-se o seu coração por causa da formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, olha onde ele foi parar, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades,
pela injustiça do teu comércio, olha a injustiça do comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. E é isso que vai acontecer com o demônio. Mas, até que isso aconteça, nós vivemos num mundo que a Bíblia diz jaz do maligno. E ele começa desse jeito tão bem e se perde. O profeta Isaías também, voltando à lição, o profeta Isaías também fala sobre ele. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 15, eu não vou ler para não me estender, depois você lê em casa. Na tradução da Bíblia fiel, traz esse nome: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. O que perverteu Lúcifer, o anjo de luz, foi o orgulho. No coração, ele desejou ser maior que Deus. Por consequência de sua altivez, soberba e rebelião, ele foi expulso do céu, juntamente com 1/3 dos anjos, que se contaminaram com sua astúcia. Veja essa narrativa lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 3 ao 9. Não faz muito tempo estudamos esse texto, não vou voltar a ele, mas você pode ler depois. Então, estamos vendo aonde foi que o diabo começou com essa situação toda, por que ele está aí nesse mundo. Lá em Apocalipse 12, diz que ele foi precipitado na terra. Então, ele começou a atuar aqui nesse mundo. Como ele age? Vamos ver isso? Após a queda, Satanás se tornou o inimigo número 1 da humanidade. Para afrontar a Deus, ele tenta destruir-nos, pois somos a obra-prima da criação divina. Foi ele quem, disfarçado de serpente, tentou Eva a duvidar de Deus. Ele não pode diretamente nos tocar, mas por meio da astúcia, engano e mentira, age contra nós, tentando-nos a usar errado o livre-arbítrio, quer dizer, esse poder de escolhas que a gente tem, e o demônio vem sorrateiramente, sutilmente, às vezes induz, faz a pessoa achar até que ela está pensando, e ela está dando lugar a um pensamento errado, sugerido pelo maligno. A concupiscência da carne da pessoa inclina-se para uma certa prática, a pessoa fica explosiva, a pessoa age de tal forma, a pessoa magoa alguém, fere o outro, interesses escusos, e aí vai. E aí só Deus sabe como é que a coisa realmente se perde no coração de muita gente. Continuando. Orgulho, independência, individualismo, soberba, desejos da carne, justiça própria, dúvida, desconfiança, medo, traição, são alguns dos ardis de Satanás para nos atingir. Então, essas coisas nós temos que estar bastante atentos, porque o demônio vai querer usá-las contra nós. Porém, ele só conseguirá se cedermos às tentações. Até mesmo o Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, foi 3 vezes tentado por Satanás no deserto. Jesus o venceu ao resistir às suas tentações, citando o quê? A palavra de Deus. Leia o relato lá descrito em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11, e você vai encontrar essas tentações. Como também já é bastante conhecido da gente, eu não vou abrir o texto para ler. Mas todas as vezes que Satanás tentou Jesus, tentou em algo, primeiro tentou em algo que ele tinha necessidade, que era comida. Ele tinha fome. Então, na necessidade que a pessoa tem que estar atenta. Eu tenho necessidade de algo. E se a pessoa não vigiar, naquela necessidade ela é tentada. Seja em que área da vida for. Você tem necessidade de algo? Cuidado. Fique alerta. Porque essa sua necessidade pode te levar à queda, à perdição eterna, à corrupção, a estender a sua mão a algum tipo de prática iníqua.
que vai contaminá-lo, que vai te separar de Deus e vai te causar um dano eterno. Então, vigie com isso. As suas necessidades podem ser usadas contra você mesmo. E é isso que o diabo faz. Então, a pessoa tem uma necessidade, às vezes uma carência, e o diabo usa alguém para tentar suprir essa carência, mas alguém errado. É uma carência que a pessoa tem, e o diabo aproxima uma terceira pessoa para destruir um casamento. É uma carência que deveria ser suprida dentro do casamento, pelo cônjuge, e que às vezes uma lacuna ficou ali, o diabo criou uma situação, e aí o diabo aproveita para querer trazer uma terceira pessoa para suprir uma carência que não foi suprida dentro de um relacionamento. É uma necessidade. É a pessoa que está com uma dívida, está com um problema financeiro, e aí surge, dizem que a oportunidade faz o ladrão, né? E o demônio vem com aquela sugestão do inimigo. Não, você pega, ninguém vai saber, ninguém vai ver. Depois você devolve. Tudo mentira de Satanás. E a pessoa, na necessidade que ela tem, cede àquela tentação e se perde completamente. E aí ficaríamos falando aqui de tantas situações que levariam pessoas à queda. Seja essa necessidade sua qual for, lembre-se, o nosso Deus suprirá em glória por Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Vá a Ele, creia nele, busque a Ele. Senhor, o Senhor disse que supriria as minhas necessidades. Então, supra, Senhor, as minhas necessidades. Mas eu não vou ceder ao demônio. Amém, pessoal? Não vou fazer acordo com o diabo. E diante de uma tentação qualquer que bater à tua porta, faça como fez Jesus. Com a palavra de Deus, resista-o em o nome de Jesus e exija a saída dele. Porque depois quem peca, meu irmão, quem cai, só resta uma coisa, sujeira para limpar. E não tem outra maneira de limpar, se não for com arrependimento, com confissão do pecado, com arrependimento completo, que consiste em reconhecer, confessar e abandonar o pecado. Se não fizer isso, a pessoa continua suja, e se ela não sentir o peso do seu pecado, o peso dos seus erros, ela vai voltar a fazer isso de novo. Porque naquela área em que o diabo encontrou facilidade para entrar, você acha que ele não vai tentar de novo? Ele vai tentar outra vez. Ele vai vir com aquela tentação. Compete a pessoa agora estar bem firme, mais atenta, mais vigilante, para que ela não ceda a nenhuma tentação do inimigo quando ela vier. Lembre-se, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Fique atento e não ceda a ele, porque quem cede paga um preço caro. Ao decidirmos seguir a Jesus Cristo, o inimigo nos tentará do mesmo modo, atacando com astúcia nossas fraquezas, sentidos naturais, raciocínio humano e imperfeições. Para vencermos, é necessário abrirmos o coração para quem? Para Jesus. O que é abrir o coração para Jesus? É falar com Ele sobre as suas necessidades. É falar com Ele sobre as suas fraquezas. É falar com Ele quando você estiver sendo tentado em qualquer situação. É abrir o coração para Deus. Senhor, eu estou vivendo um momento de tentação, me ajude. Jesus não ensinou na oração do Pai Nosso, não nos induza em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus ensinou a fazer esse tipo de oração. Então é falar com Ele. Senhor, eu estou vivendo um momento difícil, me ajude. Senhor, eu estou sendo tentado, eu não quero cair. A Tua palavra diz que o Senhor me daria o escape. Senhor, me dá um escape. Me ajude a sair fora disso. Vai à Escritura, vai à palavra de Deus. Medite nela, guarde-a no seu coração. Com a palavra dentro de você, fica muito mais fácil você resistir às tentações que aparecem. Sem a palavra, você fica tentando resistir com o argumento humano, você não consegue. Não é o suficiente.
Quando Jesus foi tentado, em todo momento ele disse, está escrito. Ele poderia ter milhares de argumentos, e ninguém melhor do que ele, para apresentá-los. Mas ele não fez isso. Ele, em todo momento, citou a palavra de Deus e venceu a tentação do inimigo. Assim devemos fazer, permitir que a palavra seja Senhor da nossa vida e, com ela, resistirmos ao ataque do diabo. Então, continuando na nossa lição. Então, para vencermos, é necessário abrirmos o coração para quem? Para Jesus, a palavra de Deus. Santificando tanto o coração quanto a maneira de pensar, agir e sentir. Assim conseguiremos resistir aos ataques das trevas, falando com fé a palavra de Deus. Como Jesus fez, Satanás tem que bater em retirada. Não devemos temer, pois com a tentação, Deus sempre dará o quê? O escape. Vamos ler esse versículo que é importante para nós. 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios 10, versículo 13. Eu começo no 12, tá, pessoal? Vamos ler o 12 também. Aquele, pois, que cuida estar em pé, faça o quê? Olhe para que não caia. Bom, aqui já temos um alerta muito grande de Deus, que aquele que está de pé, lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo vem dizendo que se estamos de pé pela fé. Ele fala da nação de Israel e diz que eles eram os ramos naturais e eles foram cortados pela desobediência deles. E nós fomos enxertados na videira verdadeira. O que é isso? Traduzindo isso, Jesus veio para os seus, para o povo judeu, eles não quiseram, perderam a oportunidade de ali se unirem a Cristo, recebendo o Messias, o Salvador deles. O que aconteceu foi que a salvação estendeu-se a toda a humanidade. Todas as pessoas que ouvem o Evangelho, creem em Jesus como seu Salvador, não são ramos naturais, os naturais são judeus. Mas quando eles creem em Cristo, eles são enxertados na videira verdadeira. Ou seja, eles passam a fazer parte da família de Deus sem o ser. Tornam-se membros da família de Deus. Como é que a gente consegue isso? Pela fé em Cristo, assumindo Jesus como nosso Salvador. Aí Paulo diz, nós estamos hoje de pé, é pela fé. É pela fé em Cristo que nós não estamos vivendo no mundo perdido como a humanidade vai, sendo conduzida aí por esse espírito que hoje opera nos filhos da desobediência, como está escrito na Bíblia Sagrada. Antes ele operava em nós também. Ele perdeu o domínio sobre a nossa vida porque nós assumimos Cristo como Salvador, nos reconciliamos com Deus através da fé em Jesus. E aí, pela graça de Deus, fomos salvos. Porém, estamos em pé pela fé. Se está em pé, aquele, pois, que está em pé, cuida-te para que não caias. Então, se cuide. Cuide de estar em pé, permaneça em pé, vigie. A Bíblia chega a dizer para nós, lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, né? Vai dizer para a gente, foge da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Não é nem do mal, até da aparência do mal se deve fugir. Então, sai fora de situações que podem te levar à queda, ao desvio. Alguém vem falar coisas com você, que você sabe que não são coisas boas, aquilo só vai te contaminar. Só vamos fazer o seguinte, me poupa desse assunto. Não entra em detalhe disso não. Vamos orar por essa pessoa, que Deus abençoe ele. Você evita a contaminação no seu coração e até ajuda alguém a não pecar, ficar falando mal dos outros. Conserve-se, guarde-se, não deixe o inimigo lhe enganar. Por quê? Porque, infelizmente, muitos caem
como um dia Satanás caiu. Lúcifer era um anjo de luz. E olha onde ele está hoje. Ele que era perfeito, como nós vimos agora há pouco em Ezequiel. Olha como é que ele está hoje. Completamente corrompido e contra o nosso Deus. Então nós precisamos estar alerta, porque existem pessoas se perdendo. Então aquele que cuida em estar em pé, olhe para que não caia. Versículo 13. Olha o que ele fala agora. Não veio sobre vós tentação, aqui eu quero comentar com você, senão humana. Sabe, irmãos, nada vai ser além do que humano. Não é outra coisa senão humano. Porque se a tentação fosse além disso, nenhum de nós iríamos conseguir resistir. Então Deus não permite que a tentação que uma pessoa sofre seja além disso. Toda tentação que vem contra nós, ela é humana. Nós somos humanos? Somos humanos ou não somos? Somos humanos. E essa tentação também é humana. Então ela não vai além da condição de, como humanos, resistirmos. Ela é humana. Não veio sobre vós tentação senão humana. Que mais? Mas fiel é Deus. Nunca Ele deixará de ser fiel. Ele é fiel sempre. Até quando somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então Ele é fiel. Essa tentação é humana e Deus é fiel, que não vos deixará tentar. O quê? Acima do que podeis. Então, toda pessoa que cai, ela cai porque ela cedeu. Ela não foi derrubada. Ela cedeu à tentação. Toda pessoa que cai, ela caiu porque ela afrouxou. Porque ela aceitou a tentação. Não é algo além da condição dessa pessoa, além da capacidade dela resistir. Não é. Essa tentação é humana. Ela caiu porque ela cedeu. Então, se você diz, pastor, eu não consigo, sabe? Quando eu vejo, eu já estou fazendo. Não é verdade. Não é verdade. Essa tentação é humana. Ela não é maior do que a sua capacidade de resisti-la. Só que você, de alguma forma, quis o resultado. Então você cedeu. Você fez. Aí está a participação do homem. Quando Satanás tentou a Eva, Satanás tirou o fruto da árvore e deu na mão da Eva, cortou ele direitinho, deu até aqui num pratinho para você comer com um garfinho, né? Fez isso? Não. Quem pegou o fruto? A Eva. Ela pegou o fruto. Ela tomou o fruto na mão. E ela mesma tinha dito há minutos antes para o diabo: Satanás, o Senhor disse que não é para eu tomar esse fruto. Mas ela foi e tomou. Não era para ela pegar, ela pegou. Não era para ela comer, ela comeu. Ela foi enganada por Satanás, se deixou ser lubridiada de alguma forma. Mas por quê? Porque a concupiscência que havia dentro dela. A Bíblia diz que ela olhou para o fruto e aquele fruto era desejável para se dar entendimento. Cuidado com o que você deseja. Todos os nossos desejos precisam ser controlados. Quando você não controla, você é controlado por eles. Todas as suas vontades precisam ser controladas. Deus criou o homem para dominar, não foi para ser dominado. Quando o homem se deixa ser dominado por alguma coisa, ele cai.
Então não se deixe ser dominado pelo inimigo. Conserve-se em Deus. Como diz a Escritura, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que resistir àquilo que você sente-se atraído. Você tem que resistir. Tem gente que não consegue ver um doce e não comer. Pode parecer uma coisa boba. Controle isso. Então, daqui a pouco você tem uma diabetes, querido. Aí você vai pagar um preço caro. Vai sofrer. Para quê? Você tem que se dominar. Se você não se dominar, aquilo vai te causar um dano mais tarde. Tem gente, como eu gosto de um salzinho. Uma batatinha frita com salzinho em cima, assim, bastante sal. Achaste mel, diz a Bíblia, come o que te basta. Come o que te basta. Tudo que é demais é problemático. Ou você se domina, você se controla, ou então você vai ter problema. Eu não consigo ficar sem isso. Então, cuidado, porque isso aí pode te levar para a queda. Então, a gente tem que se dominar em tudo. Em tudo. A gente tem que se controlar, a gente tem que se dominar, a gente tem que ter equilíbrio. Quando foge esse equilíbrio, as coisas vão para um caminho problemático. E diz aqui, então a tentação não será senão humana, mas Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Então essa tentação nunca vai ser acima do que você pode resistir a essa tentação. Pastor, mas a minha vontade é esganar aquele miserável. Se controle, se domine, amarre esse espírito imundo que está querendo te levar lá para a derrota. Ele está querendo quer fazer você pagar um preço aí que vai ser feio depois. Lembre de Caim. Caim, o teu desejo será contra ti, mas sobre ele deves dominar. Está lá em Gênesis 4. Você tem que dominar esse desejo seu. O Caim não dominou, foi lá e matou o irmão, tornou-se um assassino e por isso foi amaldiçoado por Deus por causa daquilo que ele fez. O teu desejo não será além das suas forças de resistir, hein? Não é acima do que podeis. Antes, com a tentação, preste atenção, surgiu a tentação, com a tentação dará também o quê? O escape. Todas as vezes que nós temos uma tentação, preste atenção, tem um escape. Tem um escape. Tem uma saída. Por pior que possa ser uma tentação, aquela tentação, ela foi acompanhada de um escape. Está a tentação e o escape estão paralelos ali, um do lado do outro. Você escolhe se você vai ceder à tentação ou se você vai pegar o escape. Lembra daquele desenho animado? Saída pela direita ou saída pela esquerda? Tem um escape. Tem uma saída. Vamos sair fora. Sai fora daquilo que o diabo planeja para a destruição da sua vida. Não faça acordo com o inimigo. Com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Então Deus deu o escape para que você possa suportar. Ele dá o escape que é para você não, de forma nenhuma, ceder àquela cilada que o inimigo preparou para a nossa queda. Irmãos, esse assunto é muito sério. E nós precisamos estar atentos com isso. Satanás, aquele que era perfeito, caiu. E o ser humano que é imperfeito? Só tem um jeito de não cair. É se apegar a Cristo. No temor da palavra de Deus. Andar na luz do Evangelho.
na obediência à palavra, é que Deus vai nos conservar para a gente não se perder pelo caminho. Amém?